Fala, galera do oitavo ano, dá prosseguimento às nossas tendências energéticas. Nós já vimos no início como se planeja uma usina energética, quais são os critérios que a gente vai utilizar para tentar formar a nossa usina energética. E a gente viu a usina hidrelétrica, viu a usina termoelétrica, e agora vamos ver a chamada energia nuclear. Como o nome já diz, é a energia retirada do núcleo de um átomo. Essa energia é tão imensa que ela pode ser usada para várias finalidades, até para a explosão, né? A quebra de um átomo. É uma energia tão vultuosa, tão volumosa, que ela faz um estrago muito grande. Mas não era a sua função primordial quando foi descoberta. Sua descoberta, quando ocorreu, por vários cientistas, entre eles Einstein, era usar essa energia, essa liberação de energia para o bem. Mas aí descobriram também que podia ser usado para fazer armas nucleares. A energia nuclear é proveniente da fissão, da quebra, fissão quer dizer quebra, do urânio num reator nuclear. Então, para isso, a gente já falou, eu vou precisar de gente especializada, espaço, vou precisar de muita água. Então, por isso que geralmente as usinas nucleares são colocadas perto da água, porque sempre vai haver um dispêndio muito grande de energia para que ocorra essa formação. Apesar da complexidade que tem uma usina nuclear, seu princípio de funcionamento é similar ao de uma termoelétrica convencional. Apesar da complexidade do uso de pequenos átomos para que retire a energia, o funcionamento é bem simplesinho, porque lá na usina termoelétrica, a gente usa a retirada de calor de objetos que são queimados. Daqui a gente vai utilizar o calor liberado pela quebra, pela fissão do átomo. Na convencional, o calor é gerado pela queima de um combustível que produz vapor, que aciona uma turbina acoplada a um gerador de corrente. Então, a gente vai ver essa mesma função aqui. A gente vai ter que ter água, a gente vai ter que ter vapor, sendo gerado por essa água pressurizada, que vai fazer a geração de motores, consequentemente, o funcionamento e a liberação dessa energia. Na usina nuclear, o calor é produzido pela quebra, a gente já falou isso, né? Pela fissão do urânio. Tem outros elementos que também podem liberar o urânio, ou liberar energia. Mas a sua energia é muito fraca. Então, eu vou utilizar isso aqui. Uma pergunta. Vocês acham que o Brasil tem reservas de urânio? Eu vou precisar buscar na natureza o urânio para que a gente possa ser autossuficiente com relação a esse elemento químico. Okay? Então, no usina nuclear, o calor é produzido pela quebra, pela fissão do urânio, cujo sistema mais empregado é constituído por 3 circuitos, chamados primário, secundário e de refrigeração. Num esquema, a gente vai ver aqui, o circuito primário, que é esse aqui, ó, o circuito secundário, que é esse azul, e terciário, esse aqui, que vai dar uma sobrevida a todo esse movimento aqui. Daqui a pouco a gente volta para cá para mostrar como é que ocorre essa produção de energia. No circuito primário, a água é aquecida a uma temperatura de aproximadamente 320 graus centígrados, quer dizer, uma temperatura muito alta. Em seguida, essa água passa por tubulações e vai até o gerador de vapor, onde vaporiza a água do circuito secundário, sem que haja contato físico entre os dois circuitos. Então, peraí. O circuito primário aquece a água aqui, ó. E a água vai sair em forma de vapor até esse gerador aqui. Quando
a água passa por aqui, ó, ela vai esquentar a água que está dentro desse tanque aqui, ó. Quando essa água aqui esquenta, produz um vapor que vai entrar nessa tubulação, fazendo girar a turbina, que já vai produzir eletricidade. Ao mesmo tempo, o que não vai para cá vai ser reaproveitado aqui e, de novo, volta para o circuito. Então, é um funcionamento, basicamente, onde eu tenho um reator. O reator é onde a energia vai ser gerada. O secundário, o primário é esse aqui, onde vai aquecer a água e jogar para cá. Através de canos, essa água penetra dentro de um tanque, onde vai esquentar a água que está aqui dentro, levando para as turbinas, onde já gera eletricidade, e o que sobra volta novamente a fazer parte do circuito. Então, eu tenho a água aquecida a uma temperatura de 320 graus. Essa água passa por tubulações e vai até o gerador de vapor, onde vaporiza a água do circuito secundário. O vapor gerado aciona uma turbina que movimenta o gerador. O vapor gerado movimenta a turbina, que vai gerar eletricidade. Tudo bem? Viu? Então, não é uma coisa do outro mundo, não. Só que esse gerador que a gente está fazendo é um gerador pequeno. É um gerador aí para gerar pequenas eletricidades. Mas, para ser implantada numa cidade, eu preciso de um plano bastante alto para que possa ser capaz de gerar tudo aquilo que a cidade necessita. Porque ó, eu vou ter que ter um espaço grande, eu vou ter que ter água disponível. Vocês estão vendo que a água é um fator bastante importante. A energia atômica ela é bastante estudada hoje em dia. Já foi mais, mas ainda é bastante estudada, principalmente em países que tenha urânio. O Brasil tem, viu? O Brasil tem reserva de urânio. Não é muito, mas dá para o nosso uso. Aqui no Brasil tem duas usinas, a usina Angra 1 e Angra 2, que é uma cidade do Rio de Janeiro. A energia nuclear, no contexto do setor elétrico nacional, o que a gente está vendo aqui? Como é que a energia atômica ela está sendo vista no contexto internacional? Quando ele fala isso, ele quer saber o seguinte: os países estão usando muito ela, os países estão utilizando ela, os países são capazes de formar usinas que possam gerar eletricidade e, ao mesmo tempo, ser economicamente viável. Quando a gente fala economicamente viável, é porque ela produz a eletricidade e aquilo ali não causa danos muito grandes ao redor. Equilíbrio, energia sustentável. Os choques internacionais de petróleo nos anos 70 e a crise energética subsequente levaram à busca de fontes alternativas de geração de eletricidade. Em 1970, o petróleo era e ainda é muito
petróleo estava na mão somente de um grupo de pessoas, de países. Ao mesmo tempo, a crise da energia, principalmente hidrelétrica, se deu. E aí é que os cientistas começaram a pensar, por que a gente não faz com que ocorra a liberação de projetos para que a gente possa estudar energia eólica, energia solar. E é importante notar que o mundo está necessitando, está precisando de pessoas para que ocorra um desenvolvimento mais rápido da eletricidade. Quanto mais pessoas estiverem trabalhando, pensando, fazendo e implantando as energias alternativas, mais rapidamente ela chega até nós e fica mais barata. Lembra quando a chamada lei da oferta e da procura. Se só uma pessoa detém o conhecimento, ela vai comprar o que ela quiser. Mas se duas pessoas têm o entendimento, a inteligência de fazer aquilo, já começa a diminuir o preço, porque tem concorrência. Okay? É isso que está falando aqui, ó. A energia nuclear no contexto nacional. Então, como apareceu crise de energia e crise de petróleo no mesmo tempo, começou-se o desenvolvimento rápido das outras fontes de energia, inclusive a energia atômica. Nesse contexto, a energia nuclear era vista como alternativa mais promissora, recebendo a atenção de muitos analistas e empreendedores, assim como vultuosos investimentos. Então, logo que apareceu, o pessoal ficava maravilhado com a energia atômica, porque ela surge antes da energia solar, ela é comercializada mais rapidamente, se colocou para a gente, para os leigos, que era melhor ter energia nuclear. Só que nós, nessa época, ainda não tínhamos, no caso do Brasil, não tinha know-how, quer dizer, não tinha tecnologia, não tinha grana para fazer os investimentos. Consequentemente, ficou difícil o desenvolvimento. O desenvolvimento foi lento, gradual. Em pouco mais de 2 décadas, aí começa a haver mais investimento. Em pouco mais de 2 décadas, 20 anos, passou de uma participação desprezível de 0,1% para 17% da produção mundial de energia elétrica, ocupando, assim, o terceiro lugar entre as fontes de geração. Primeiro, usina hidrelétrica, segundo, termoelétrica e terceiro, a usina atômica. No Brasil, houve um programa, uma tentativa de formação de novos grupos para pensar a energia, chamado de Programa Nacional Brasileiro. E aí, esse desenvolvimento ainda foi lento. Com o argumento de que faltaria energia elétrica por volta de 2000, em virtude do esgotamento do potencial hidrelétrico, em 73, o governo propôs, por meio da Eletrobras, um plano de construir 8 usinas nucleares. O governo brasileiro construiu um plano para tentar formar 8 usinas nucleares. Em 74, foi criada a chamada Nuclebras, que ficou responsável por isso aqui. Só que tem um problema. A primeira usina que o Brasil fez, está aqui, ó, chamada Angra 1, que depois foi vendida, começou a funcionar em 81, mas depois foi paralisada por problemas técnicos. Veja só, veja só. O cara funciona uma usina hidrelétrica em 81,
Mas depois a usina hidrelétrica ela para de funcionar devido a problemas técnicos. Por esses problemas técnicos, subtende-se aí falta de pessoal esterilizado e com capacidade de poder fazer esse tipo de empreendimento. Não adianta você ter um programa para fazer uma usina atômica, que é uma coisa muito séria, e depois você parar no meio do caminho. Veja, a usina foi feita em 81 e paralisou. Apenas no final de 83, o seu funcionamento foi retomado em forma de testes e a usina ainda não entrou em operação permanente com capacidade total. Veja que a gente está falando, 81. Até hoje, o programa ele não é bem, sabe? Por falta de interesse político. Os políticos eles precisam investir nisso aqui para que isso, no futuro, dê frutos. Não vai dar agora de jeito nenhum. Isso não é caldo de cana, não. Isso é feito na hora, não. Quantas novas frutos, folhas, árvores deixaram de surgir por causa de um tipo de empreendimento desse. Então, eu preciso pensar nisso tudo aqui. Olha o tamanho de uma usina nuclear. Olha se ela não está perto do mar ou de rio. Porque ela precisa de água o tempo todo para refrigerar os seus reatores atômicos. E não ocorra um superaquecimento. Apenas no final de 83, esse funcionamento foi retomado em forma de testes. Por isso que a gente tem que pensar bem como fazer para depois não haver desperdício. Então, desperdício de dinheiro público. Quem está pagando isso aqui, ó, sou eu e você, seu pai, sua mãe. O custo orçado inicialmente em 300 milhões, veja só, 300 milhões, acabou ficando em eu não tenho 1 milhão, 1 milhão vem quem? 1 bilhão. A usina Angra 1, Angra 2, aqui é Angra 1, aqui é Angra 2, usinas Angra 1, que é do cilindro, que é essa aqui, e a Angra 2, que é essa cúpulazinha aqui, está na cidade do Rio de Janeiro, em Angra, de vez. Os problemas que cercam a primeira usina nuclear no Brasil são numerosos. Gente, é claro que ia aparecer bastante problema. A gente tem que pensar que não detemos tecnologia da água ainda não. Devemos pensar juntos como é que a gente vai fazer isso. Vamos lá. Os problemas que cercam a primeira usina nuclear do Brasil são numerosos. Tecnologia cara e já passou o tempo. Obsoleto quer dizer aquilo que não serve mais. Construção em local inadequado, olha, não há. Tecnologia cara e obsoleta. Construção em local inadequado. Há ali uma falha geológica que pode. Ok?
ali em Angra, ali naquele local, a tecnologia cai obsoleta, a construção em local inadequado, problemas técnicos que frequentemente paralisam o funcionamento da usina. A ausência de um plano seguro de retirada da população local no local de um acidente grave. Lembra que eu falei lá no início, pessoal, vamos pensar junto, porque a usina atômica é pouco pensada logo quando se fala em energia, porque ela é cara, porque ela precisa de muito treinamento, muito treinamento pessoal, muito treinamento. Então, eu estou aqui pensando junto com vocês como é que a gente vai idealizar essa construção dessa usina nuclear. Veja, isso aqui é importante. A ausência de um plano de seguro de retirada da população local, no caso do acidente. Quando aconteceu um acidente aqui nessa região aqui, eu tenho que ter um plano já na minha cabeça. Já tem um plano aqui, ó, para que a gente possa utilizar. Porque imagina, faz a usina e não faz o planejamento, não faz o treinamento com as pessoas. Como é que eu sei como eu proceder em relação à usina ou quem vai fazer a usina? As populações hoje estão brigando na justiça para retirarem de suas áreas. Beleza? Pensa aí comigo. É uma coisa muito grave a ser pensada para que a gente possa fazer isso. As usinas Angra 2 e Angra 3, também localizadas na cidade de Angra dos Reis, por isso que o nome é Angra, deveriam funcionar a partir de 83 e 84. Veja como a gente está falando, de 83 e 84. Veja quanto tempo já. Mais de 30 anos. Mas Angra 2 só entrou em operação em 2000, velho. Veja a quantidade de grana que se gastou durante todo esse tempo. Já Angra 3, ainda hoje, não funciona. As restantes, duas das quais seriam instaladas no litoral de São Paulo. Na próxima aula, a gente vai, eu vou querer, claro, de vocês críticas e riscos com relação à implantação da usina atômica. Vamos ver de que forma na próxima aula a gente vai ver reservas, extração e beneficiamento do urânio do Brasil. Como é que a gente vai utilizar o urânio? A gente vai comprar ele de fora? A gente vai utilizar o urânio que a gente tem aqui dentro? Então, a gente vai pensar juntos. Pesquisa aí, dá uma olhada. Quais são as suas críticas e riscos com relação à implantação de uma usina nuclear? Você tem um pensamento voltado para essa energia, a gente tem que lembrar que tem que levar em consideração tudo. A energia da hidrelétrica, ela tem seus prós e seus contras. A usina da termoelétrica também. Então, o que a gente vai ver agora é da usina atômica. A primeira coisa que a gente acha
E a gente não sabe totalmente o que a gente poderá sofrer, porque cada caso é um caso, cada local é um local. E eu preciso ver o que esses locais aí têm para que possa haver uma diminuição dos problemas que a gente for detectar nos locais onde nós fizermos a nossa usina. Está vendo vocês que não é um bicho sete papão, uma coisa do outro mundo, fazer uma usina nuclear? Não é. Só que lá dentro, a radiação é intensa, e ela pode gerar algum problema devido a isso. Então, as entidades, as pessoas que moram lá, elas podem entrar em contato, fazer reuniões para tentar impedir que essas usinas sejam feitas. Beleza? É para isso que a gente vota, é para que as pessoas nos defendam quando tiver algum problema que possa até matar o próprio indivíduo. Isso é energia atômica, é energia muito forte. Todo país que vai fazer isso aí por causa disso, por falta de estudo, falta de pesquisa, para ver o que é melhor fazer com relação à implantação de novas usinas. Ok? Próxima aula a gente começa daqui. Valeu, fera!